Conteúdo purulento na articulação, veja esse vídeo. Eu estou na articulação do boleto com uma seringa coletando líquido sinovial e saiu pus completamente purulento. O que é isso? Você já sabe, é uma artrite séptica severa. E como a gente trata casos como esse, é o que você vai descobrir, qual foi o protocolo que a gente utilizou nesse caso e como você pode fazer também em seus casos clínicos. Lembrando que se você está aqui, eu tenho certeza que você gosta de vida real aplicável no seu campo de batalha. E aproveita que está aí, curte esse vídeo, clica no botão hypar para mais veterinários aprenderem junto como resolver casos clínicos no nosso dia a dia. E esse é um caso interessante, você pode ver aí conteúdo purulento saindo dessa articulação. Eu vou te contar toda a história desse caso e quais foram os passos para a gente resolver essa situação. Esse caso começa em um leilão, um potro manga larga marchador de alta qualidade genética e que foi defendido no leilão, provavelmente porque não atingiu o preço que se gostaria desse animal. E eu não sei se durante o leilão ou no dia seguinte, eu sei que de uma forma ou outra esse potro mancou. Eu também não sei se mancou do pé, da mão, do que foi, mas a primeira linha de ataque que o pessoal do Aras fez foi colocar o potro em um sistema semelhante a esse, uma banheira de gelo, e que em muitos casos pode ser muito útil, mas sabemos muito bem que isso pode gerar acidentes. Era um potro de 8 meses, ou seja, por mais que era manso no cabresto, deve ter se assustado e simplesmente pulou o tronco, machucou o boleto da mão esquerda e o que acontece? 10 dias depois apareceu mancando de grau severo e aí nos chamaram na propriedade. Chegando lá, de cara, o que eu vi, um aumento de volume severo, e veja bem aí, nessas imagens radiográficas mostrando aí já uma área de alteração no côndilo do metacarpo, já uma área de lise óssea, e observa bem aí todo ao redor aí dessa articulação do boleto um edema severo. E aí, claro, um acidente no tronco, provavelmente teve alguma ferida. Já de cara radiografei, porque clinicamente esse potro estava, como a maioria dos animais que apresentam artrite séptica, uma característica clínica importante é efusão articular, claudicação severa. Muitas vezes claudicação grau 5, que é uma claudicação grau 5, o cavalo não coloca a mão no chão ou o pé no chão devido a esse processo séptico, e esse era a situação. E veja aí radiograficamente já com alterações, e sabemos que processos sépticos são processos rápidos e que, se não controlarmos também de uma forma eficaz, a gente vai ter muitos danos nessa articulação afetada. Então, já de cara vimos isso, e aí a primeira linha, aí você pode ver o vídeo que você viu anteriormente, coletando líquido sinovial para enviar para a cultura em antibiograma, pois óbvio, evidente que é uma infecção, inclusive dá para ver aí no vídeo feridas na articulação do boleto. Então esse potro se machucou, fez uma ferida, essa ferida tinha comunicação sinovial e iniciou aí todo o processo séptico. Bom, aí pega papel e caneta para você aprender como poder tratar casos como esse. E aí vamos separar em duas grandes linhas de ataque. Número 1, esse sim poderia ser um caso hospitalar. Pela gravidade e severidade, enviar para um hospital de referência de sua região para fazer os procedimentos de lavagem articular, de tratamento, todo no hospital.
mas nem sempre a gente tem isso, seja por disponibilidade do local, qualidade do hospital ou mesmo investimento que o cliente queira fazer com esse animal. Então, o que já de cara, nesse mesmo momento, joga na tela aí que eu coletei o líquido sinovial, vi essa situação toda, falei, vamos lavar essa articulação. Então, anota aí, ó. Todo animal com artrite séptica vai precisar lavar essa articulação com solução fisiológica ou Ringer lactato, e eu já vou te falar o que a gente pode colocar junto desse soro, mas é que precisa ser uma solução para lavar com pressão. E por isso, num sistema hospitalar, onde o animal é anestesiado, colocado no centro cirúrgico, você pode lavar com pressão, inclusive utilizando o artroscópio, pois através do artroscópio você tem mais pressão, você consegue visualizar melhor essa articulação. Mas, de novo, trazendo para a realidade de campo, não era esse o caso nessa situação, e já de cara eu lavei essa articulação junto com a veterinária residente do Aras, e sempre que eu lavo a articulação de um animal com artrite séptica, e na nossa rotina o que a gente mais tem de artrite séptica são potros. Normalmente esses potros tiveram algum problema de desenvolvimento, diarreia, a maioria deles está ao pé da égua. Esse é um caso que, apesar de ser um potro de 8 meses, foi um caso atípico e também comum na rotina do dia a dia de medicina equina, que foi um trauma, uma ferida sinovial que contaminou, e já de cara a gente precisa lavar essa articulação. O que eu faço de solução para lavar? Anota aí, papel e caneta na mão, aproveita, curte esse vídeo aqui, ó. Sempre, todos os casos que eu vou lavar uma articulação, eu faço uma solução fisiológica com 10% de dimesol, que é DMSO, dimetilsulfóxido. A gente sabe que é um produto com alto potencial de controle anti-inflamatório, de controle de radicais livres, além de servir como um meio carreador para outros produtos. Então, eu coloco sempre em 1 litro de soro uma solução 10% de DMSO e joga na tela aí. E a gente vai fazendo a lavagem articular dessa forma mesmo que você está vendo. Nesse caso, o potro somente sedado, um acesso no recesso lateral da articulação do boleto, o outro acesso no recesso dorsal, para fazer um circuito onde a gente vai lavando e vai limpando, lavando literalmente essa articulação até sair um líquido límpido. A gente faz normalmente no mínimo 1 a 2 litros de soro, especialmente nessa articulação do boleto, não é uma articulação grande como a tibiotársica, por exemplo. Com 2 litros de soro, com toda certeza será o suficiente. E soro fisiológico ou Ringer lactato com uma solução 10% de dimesol mais amicacina, e eu coloco sempre nesse soro, junto a isso, ao menos 1 grama de amicacina para lavar no circuito. Feito isso, eu vou retirar a agulha que está dorsal, vou tirar o máximo para não deixar nada de soro dentro dessa articulação e vou injetar aí mais 500 miligramas de amicacina. Feito isso, você sabe, é um caso severo de infecção. Então, não adianta você querer somente trabalhar com antibiótico local. É preciso trabalhar também com antibiótico sistêmico. E por mais que a gente coletou líquido sinovial para fazer análise de cultura e antibiograma, a gente sabe que vai levar em torno de 5 a 7 dias para ter esse resultado, mas já de dose ataque sistêmica a gente trabalhou com associação de ceftiofur e de amicacina sistêmica. Não vou nem falar dose, você pode procurar aí em livros doses terapêuticas de ceftiofur e amicacina, são as doses indicadas normalmente, e obviamente trabalhar no mínimo quantos dias depende de cada caso. E esse foi um caso muito interessante, pois a gente fez essa lavagem articular
no primeiro dia, aí, no dia do diagnóstico, como você está vendo aí. Como é um potro que ia ficar na propriedade, foi recomendado para veterinária residente do Aras, segue fazendo essas lavagens articulares ao menos a cada 2 dias. E foi o que foi realizado por ela. Mesma lavagem articular com a mesma solução de mesol 10% num litro de soro, mais amicacina. E após 3 lavagens articulares, o que dava em mais ou menos 10 dias desde esse início do diagnóstico, estabilizou muito bem. Você pode ver esse potro aí caminhando já muito bem. Está mancando, mas já caminhando muito bem. Inclusive você pode ver aí na tela o resultado da cultura e antibiograma, e que nesse caso aí eu dei o Streptococcus sp, Streptococcus, uma bactéria que está no ambiente, então uma bactéria relativamente comum de trabalharmos, e que nesse caso também deu sensível à grande maioria dos antibióticos. E o que é extremamente importante na nossa avaliação em casos de artrite séptica é a resposta ao antibiótico sistêmico e local, pois o que se espera de um animal que está respondendo ao tratamento se mancava grau 5, grau 4, claudicação severa, é o que? Com o passar dos dias ele vi reduzindo esse grau de claudicação, e foi exatamente o que aconteceu com esse potro. Após 10 dias, vocês podem ver aí, melhorou comparativamente 80%, 90% ao grau que ele estava 10 dias atrás. Na última lavagem articular, antes de colocar a solução de soro, de mesol e amicacina, coletado líquido sinovial, enviado para cultura e antibiograma, e com 10 dias ele já estava muito melhor. A gente seguiu o antibiótico sistêmico, ceftiofur e amicacina até 15 dias desde o início do tratamento, e essa foi a resposta que ele teve. E aí com isso eu resolvi voltar para a propriedade para revisar, pois eu entendi aí que provavelmente a gente já havia conseguido controlar essa infecção, mas e como ficou essa articulação? Que essa é a grande dúvida nesses casos, né? Pois a gente já tinha alterações radiográficas, e aí, será que esse potro vai conseguir virar um animal atleta? Como está o estado dessa articulação depois dessa infecção? Pois, diferente de um processo de osteoartrite comum, traumática do dia a dia, a infecção articular, a bactéria vai se ligar à cápsula sinovial, à membrana sinovial, à cartilagem articular, e como nesse caso aí a gente já havia visto alterações já na superfície do côndilo. Então voltei, apesar de clinicamente o potro estar muito semelhante aí a essa alteração, já de cara radiografei esse potro. Vocês podem ver que reduziu o edema comparativo a como estava antes, mas veja bem aqui, essa área escura radiolucente de lise óssea. O que me diz isso aí é que temos uma exposição de osso subcondral de grau severo. E sabemos que exposições de osso subcondral são como numa osteoartrite do dia a dia, o estágio final da osteoartrite, ou seja, essa infecção nos levou aí a um processo de uma osteoartrite já de cunho degenerativo. Então, já de cara eu vi isso e me lembrei dessa imagem aqui, joga aí na tela, de um potro de 3 ou 4 meses de idade que algumas semanas atrás teve uma artrite séptica por causas sistêmicas, e que infelizmente o fim desse potro foi a realização da eutanásia, e a gente fez essa avaliação macroscópica, como você pode ver aí, veja aqui, essa alteração óssea aqui na superfície do côndilo, joga na tela aí uma imagem radiográfica que era muito semelhante, uma exposição completa de osso subcondral com perda da cartilagem. Então, já de cara, eu vi
um prognóstico ruim. Já na hora falei, ó, a gente precisa falar para o proprietário que esse potro acabou a vida atlética dele e não vai ter. Na verdade era uma potra. O que a gente pode tentar é primeiro, óbvio, né? Você pode ver que muitas vezes, nesse caso, eu comecei o exame de trás para frente, né? Eu comecei radiografando e não te mostrei clinicamente como essa potra estava. Mas, para a vida atlética, provavelmente não é uma potra que a gente vai conseguir ter um bom desempenho, por mais que ela é uma potra jovem, tem melhor capacidade de cicatrização sinovial, inclusive, mas vamos ver clinicamente como ela estava, lembrando que o causo todo foi no boleto da mão esquerda, então vamos ver clinicamente como ela está andando. Joga aí na tela para mim. Vamos ver, vou te dar aí um segundinho para você ver. Conta aqui para mim, coloca nos comentários de qual membro está mancando. Lembra, a infecção articular foi no boleto da mão esquerda. Aonde essa potra está mancando? Viu aí? Está mancando do pé esquerdo. Então agora, ao invés de um grande problema, temos dois. Pois não está mancando da mão esquerda original. Isso foi até bom, pois comprovou para vocês que esse nosso tratamento de artrite séptica deu certo. Pois melhorou 100%, apesar de sim ter alteração radiográfica, o que já era esperado pela severidade, conteúdo purulento na articulação, mas clinicamente melhorou 100%. E veja aí, ó, joga na tela aí, tocando na marcha, uma claudicação severa do pé esquerdo. E aí foi que começa, observa aí nesse vídeo que está à esquerda, pé esquerdo mancando severo. Começa a observar aí na região da quartela desse pé esquerdo, você vai ver que tem um pouco de aumento de volume. Aí que joga aqui para mim, foi na minha cabeça, pegando, qual que foi o histórico dessa potra aí? Ó? Bom, foi apresentada no leilão, todo mundo sabe que a apresentação de leilão passa muitas vezes o dia inteiro marchando de um lado para o outro, começou a mancar, e aí no dia seguinte terminou o leilão, foi para o gelo para ver se reduzia essa dor. Só que ninguém sabia direito se era mão, se era pé, e aí o que veio? Bom, provavelmente essa potra estava mancando do pé, foi para o gelo, teve o acidente todo, teve essa infecção articular, a gente foi lá, apagou o incêndio, tratamos isso, ficou bem, apesar do raio-x terrível, mas aí está mostrando que a causa original provavelmente era essa manqueira do pé esquerdo. Aí, de novo, no primeiro atendimento que eu fiz, o meu objetivo, cheguei lá, estava o boleto desse tamanho aqui, dor severa, sem botar a mão no chão. Bom, eu apaguei o incêndio, fiz o diagnóstico, tratamos, mas aí só depois nessa reavaliação que eu fui começar a notar, olha só, tem esse aumento de volume na quartela e demonstrando essa claudicação severa aí do pé esquerdo, joga na tela aí como você pode ver. E aí, esse aumento de volume na quartela, claudicação severa do pé esquerdo, já de cara imaginei, bom, muito provavelmente tem algo nessa região da quartela, radiografamos e veja bem aí, ó, já de cara, alterações císticas no aspecto distal da primeira falange. Isso não apareceu de um dia para o outro, provavelmente é um potro que já vem desenvolvendo isso. Sabemos que alterações císticas faz parte das doenças ortopédicas do desenvolvimento, tem várias causas, desde nutrição durante a gestação e primeiros meses de vida, e vemos aí uma evolução severa, importante, joga na tela aí, dessas alterações císticas e já com alterações no aspecto dorsal da articulação, mostrando um caso de famoso ring bone, que é uma osteoartrite degenerativa das articulações da quartela, nesse caso com alterações císticas, e não bastava ser somente do pé esquerdo, o pé direito nessa mesma região
como eu falei, eu observei, tinha aumento de volume, apesar de não estar mancando, e também, veja bem, alterações radiográficas importantes com início de degeneração articular, ou seja, uma potra que teve uma artrite séptica no boleto da mão esquerda, ok, tratamos, ficou bem, mas que provavelmente a causa primária dela mancar eram esses processos degenerativos nas articulações da cortela, o que era um problema, agora são 3 problemas graves. Pois o que nós temos em todas essas articulações, bem ou mal, temos isso aí, ó, uma doença articular degenerativa. E que eu não vou ler o que está tudo escrito aí na tela, mas que o final disso, sabemos, joga para mim aqui, ó, é grudar osso com osso. É uma artrose severa e avançada. Bom, já estava sem antibiótico, pois já tomou 15 dias de antibiótico, já estava sem antibiótico, sem anti-inflamatório. Essa potra tomou aí 15 dias de firocoxib, estava mancando do pé esquerdo, doença articular degenerativa em 3 articulações, nas 2 quartelas dos membros pélvicos, no boleto da mão esquerda, onde ela teve essa infecção. E aí, o que você faria? Pensa aí, já que pela idade temos restrição, por exemplo, um dos pensamentos, joga para mim na tela aí, ó. Bom, tem lesões císticas severas, será que dá para fazer um bifosfonato? Porém, uma potra de 8 meses de idade, a gente pode mexer completamente com o metabolismo ósseo dela, por mais que a gente faça via perfusão. Então, inviável nesse caso. Segundo ponto, não tem só nenhum membro, tem essa mesma alteração degenerativa na quartela do pé direito também, sem contar essa alteração severa no boleto da mão esquerda, ou seja, 3 articulações afetadas, bifosfonato sistêmico não é uma opção, inclusive perfusão regional ia ser uma dose muito alta para a potra, mexer completamente com o seu metabolismo. O que podemos fazer para tentar controlar esse processo degenerativo nessas 3 articulações? Bom, podemos fazer algum ortobiológico? Poderia ser uma opção, mas aí de novo, tô com o cobertor curto, né? Pois vou tratar uma articulação, será que a outra não vai doer? Já que tem 3 articulações afetadas? Vou tratar as 3 de uma vez só? Será economicamente viável, dado, na verdade, o custo-benefício, será que vai melhorar? Ou seja, um caso complexo, onde eu teria que definir alguma escolha e pensando nesse processo articular degenerativo, onde temos, sim, um processo avançado, mas um processo que uma potra jovem, será que tem algum medicamento que eu poderia tentar modular esse avanço, reduzir a intensidade desse avanço de degradação articular? Sim, pois agora temos no mercado recém-pré-lançado o Aglican, que é um glicosaminoglicano polissulfatado. Eu sei que você já conhece esse mesmo princípio ativo, um medicamento muito famoso nos Estados Unidos, que já vendeu milhões de doses, já é usado há mais de 40 anos no mercado veterinário de cavalos como um dos principais medicamentos para controlar e modular as osteoartrites, pois o glicosaminoglicano polissulfatado é um medicamento que se faz via sistêmica, via muscular, e que em poucas horas esse medicamento atinge as membranas sinoviais e já é detectado lá, modulando o processo inflamatório, reduzindo a degradação, estimulando a síntese de ácido hialurônico. E normalmente esse medicamento tem mais tropismo por onde tem inflamação articular. E nesse caso, bom, tenho 3 articulações afetadas, vou tentar. Já que eu tinha algumas doses de Aglican que me foi enviado para realmente, bom, Júlio,
utilize algum caso clínico e vê qual é a tua avaliação. E aí o que eu pensei, vou botar à prova. Pois uma grande dúvida que muitas vezes nós temos em produtos como esse, para tratamento articular, e que são dados via sistêmica, é realmente essa dúvida aqui, ó. Será que realmente funciona? Pois, veja bem, quando a gente usa, por exemplo, um anti-inflamatório, pega aí qualquer firocoxib do mercado. Normalmente você vai dar o firocoxib com 2 ou 3 dias, o animal vai ter uma redução da manqueira, você é nítido e visível. Diferente muitas vezes com medicamento como glicosaminoglicano polissulfatado, onde na grande maioria das situações, eu, você e todos os veterinários do Brasil, da América Latina, do mundo, muitas vezes não fazem somente esse produto. Muitas vezes, quando a gente vai tratar um caso clínico, a gente faz o quê? De tudo um pouco, em muitos casos, em outros casos um pouco de tudo. Essa que é a realidade. Pois veja bem, um animal com osteoartrite, joga para mim aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dar anti-inflamatório, vou fazer alguma infiltração articular, pode ser com corticoide, com ácido hialurônico, ou escolher algum ortobiológico, vou mudar o ferrageamento, vou indicar e fazer fisioterapia, shockwave, reabilitação, ou seja, é uma miríade de muitas vezes 6, 10 pontos que a gente vai tratar. E também vai fazer, por exemplo, o glicosaminoglicano polissulfatado, agora aqui no Brasil, o Aglican. E aí, será que foi ele que fez a melhora ou não? Essa é a grande dúvida e por isso eu sei que muitos aí, quando entra um produto como esse no mercado, fica, pô, será que realmente funciona? Já que quem conhece esse produto, esse princípio ativo lá nos Estados Unidos, sabe que muitas vezes se usa sim no tratamento, mas se usa muito mais na manutenção de cavalos que estão competindo, que sabe que tem osteoartrite, ou tiveram, ou vai prevenir, se faz o uso. Mas aqui o meu objetivo é, bom, eu vou botar a utilização desse produto e vou fazer somente o Aglican. Não vou fazer nada disso que está escrito aqui que vocês viram. Vou fazer somente o Aglican. Para o quê? Para eu ter uma resposta, joga aqui para mim, para eu ter uma resposta clínica para entender se esse produto iria funcionar ou não. Eu sei que talvez não vai melhorar 100%, mas eu queria ver uma resposta clínica. E foi exatamente isso que eu fiz. Ao invés de fazer um pouco de tudo, um caso severo, 3 articulações afetadas, um potro de 8 meses de idade, a gente, obviamente, proprietário perdeu completamente a expectativa de usar para qualquer competição. Sabendo disso, falei, ó, tem um tratamento, vou utilizar aqui e vamos ver se temos respostas clínicas, já que esse medicamento glicosaminoglicana, veja aí, ó, ele tem esses efeitos diretos ou indiretos. Em parte ele vai fazer estímulo do ácido hialurônico, do proteoglicano que está lá na superfície da cartilagem, vai controlar o que? Mediadores inflamatórios, mediadores que degradam a articulação. Então, tudo isso que está escrito aí, ó, a gente tem como mecanismos diretos ou indiretos que o glicosaminoglicano polissulfatado, o Aglican, via muscular, faz. E é um medicamento que é administrado via muscular e com 96 horas ele já é detectado nas articulações. Joga para mim aqui. E é por isso que, se você observar aqui do lado, ó, pode ver aqui ó, que tem 7 frascos, pois é o tratamento completo. Um frasco a cada 4 dias via muscular. Ah, por que isso? Porque se sabe que ele atinge o pico de efeito após 96 horas de aplicação. Com isso, a gente mantém um platô de efeito máximo por 7 aplicações, totalizando 28 dias de tratamento. Esse é o que
os trabalhos científicos, a literatura comprovou que tem o melhor mecanismo de ação para modular esses processos de osteoartrite e eu resolvi botar as ganhas. Vamos ver se funciona mesmo esse medicamento em um caso clínico severo e que, inclusive, fica bem recordado aqui, ó, a dose que está aqui é para um cavalo de 450, 500 quilos, não é para um potro, mas, como toda bula diz lá, ó, a critério do médico veterinário. E nesse caso, o meu critério foi, bom, vou fazer mesmo assim uma dose como se fosse um cavalo adulto para esse potro, pois eu sei que esse medicamento, diferente de vários outros que estão no mercado, não tem efeitos colaterais. Por exemplo, eu não posso fazer bifosfonato num potro, pois eu sei o quanto vai mexer com o seu metabolismo ósseo. Eu não posso, por exemplo, fazer uma dose cheia de pentosano em um potro, pois vai alterar completamente o seu critério de coagulação. Pode ser completamente deletério para um potro de 250 a 300 quilos você fazer a mesma dose que faz com um cavalo adulto de pentosano. Mas isso não é problema no glicosaminoglicano polissulfatado, que é o aglicam. Por isso, fiz a dose normal e veja aí, ó, após 4 aplicações de aglicam, já há 10 dias sem nenhum anti-inflamatório. Veja bem, tá mancando? Tá, mas melhorou muito. Um potro que já estava ficando solto, isso também é um critério importante. Joga para mim aqui, ó. Não se trata cavalo mantendo o cavalo preso na cocheira. A natureza do cavalo, lembra lá, ó, zootecnia de equinos, o cavalo fica 15 a 18 horas por dia caminhando e pastando, anda 10, 20 km por dia pastoreando. Claro, não é a realidade quando a gente traz um cavalo para o nível de sistema de propriedade, mas o que precisa entender é que o cavalo parado numa cocheira de 4x4, 23 horas por dia dentro de uma cocheira é ruim, pois o cavalo precisa movimentar para circular e essa movimentação faz parte. Então esse potro aí, já de cara, comecei a falar, ó, começa a soltar algumas horas por dia, se ficar bem vai soltando e no final aí eu já estava ficando grande parte do dia solto e vocês podem ver aí, ó, após 4 aplicações, uma melhora grande no padrão de claudicação. E, claro, a gente fez todas as 7 aplicações, totalizando aí 28 dias de tratamento. E aí eu voltei na propriedade para reavaliar clinicamente e ver radiograficamente se tinha alguma alteração. E, bom, vocês viram, depois pausa o vídeo, volta lá para você ver o grau severo que estava essas alterações radiográficas, especialmente no boleto da mão esquerda que teve a infecção, tinha uma exposição severa do osso subcondral e, claro, nas outras articulações, que provavelmente foi a causa primária da manqueira do estudo, também alterações severas. E aí fui avaliar e já de cara, veja, esse é o mesmo boleto que teve a infecção. Compara aí, eu vou até colocar aqui, ó, comparar antes e depois. Veja aqui, ó, antes na imagem aqui, ó, à esquerda e depois na imagem à direita. Você pode até, joga na tela aí, ó, compare as datas aí, ó, antes dia 23/5 e depois dia 23/6. Exatamente um mês, ou seja, no dia 22/5 começou o tratamento com a aglicam, um mês depois deu os 28 dias aí de tratamento, um frasco via muscular a cada 4 dias. Veja a melhora radiográfica que teve antes e depois. E sinceramente, o que eu esperava era não ter uma melhora como essa, pois a gente sabe que casos como esse normalmente tende a ter uma evolução degenerativa severa com colapso dessa articulação pelo grau de exposição do osso subcondral que teve. Veja aqui o antes e depois comparando, que
avanço importante a gente teve somente usando o Aglicam. E inclusive aqui, ó, comparando o boleto, a quartela do pé esquerdo, onde estava mancando, comparando antes e depois, óbvio, esse medicamento não faz milagre, ele não tem como reduzir uma lesão cística severa. Mas se você compara aí, talvez melhorou um pouco da radiodensidade desse osso. Sim, dificilmente é um ponto que vai voltar a competir. Mas o que eu notei é que esse medicamento talvez o quê? Reduziu muitos efeitos deletérios que essas articulações tinham, especialmente do boleto da mão esquerda, que teve uma exposição de osso subcondral severo, melhora radiográfica evidente, não foi usado nenhum medicamento ortobiológico articular, nada disso, só o Aglicam sistêmico. E veja bem aqui, ó, nesse mesmo dia da minha reavaliação, olha só, praticamente já sem nenhum grau de claudicação. Ah, tá mancando um pouquinho? Tá, mas eu não espero esse potro nunca melhorar 100% pela gravidade das alterações que tem. Mas comparativamente, ó, veja aí, ó, um mês antes, um mês depois, onde finalizou o nosso tratamento com Aglicam, uma melhora de 80%, 90%, somente com o uso do Aglicam, melhora clínica, radiográfica e demonstrando que o medicamento Aglicam, que é feito, produzido pela Botufarma, que é uma empresa que pensa no veterinário que está no campo, uma escolha inteligente para articulação. Agora a gente tem mais um medicamento que tem como 3 pilares principais, pois o Aglicam, pelo seu mecanismo de ação, você vai poder utilizar na prevenção de osteoartrites, na manutenção e no tratamento. Então, mais um medicamento que você tem agora à sua disposição, em breve com certeza estará no mercado e você vai poder utilizar em muitos casos. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, clica aqui em curtir. Se tiver o botão hypar aí no teu celular, deve ter, hype esse vídeo para mais pessoas aprenderem sobre como tratar uma osteoartrite séptica, uma artrite séptica, e depois como a gente pode estabelecer, melhorar essa articulação. Gostou desse caso? Vai, compartilha comigo lá no nosso Instagram, @veteclin. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!